Olá, neste vídeo irei compartilhar com vocês sobre a doença que ocorre em Amaryllis. Amaryllis, que é uma flor ornamental que é conhecida pela maioria de nós. Bem, dentre os entraves à produção dessa ornamental estão as doenças, e dentre as doenças tem a mancha foliar vermelha, que é uma doença bem importante para essa ornamental. Então nós iremos aqui falar e mostrar para vocês sobre a sintomatologia e também sobre como a gente pode fazer o manejo dessa doença para evitar maiores danos a essa ornamental. Vamos dar uma olhada comigo então nos sintomas. Então, estamos diante de mudas de Amaryllis. Irei mostrar para vocês a sintomatologia da doença mancha vermelha nas folhas de Amaryllis. Vamos ver aqui que são pequenas lesões vermelhas. A gente já pode observar um pouquinho, elas ainda estão bem pequenas mesmo, né? Porque os sintomas aqui eles são iniciais da doença. Veja bem, ó, as lesões ainda bem pequenas, mas um vermelho bem intenso, né? A gente já consegue observar um pouco isso. Olha, essa outra aqui já é um pouco maior, né? E a gente observa o tanto que essa lesão é vermelha, né? Vamos dar uma olhadinha mais e ver se a gente consegue encontrar outras maiores para mostrar para vocês. Veja bem aqui, ó. Essa outra não, a lesão está um pouco maior, parece até que é uma pintura, mas não é. É a sintomatologia, né, de reação da planta a esse agente infeccioso. Veja que afeta os dois lados da folha. Então, os sintomas iniciais da doença, né, essas lesões, elas podem ocorrer em bulbos, folhas e hastes. Quando a doença está muito avançada, essas lesões aumentam e juntam-se umas com as outras, se tornando maiores e deprimidas. Com isso, as folhas e hastes ficam deformadas ou dobram nas áreas lesionadas. Aqui vocês não estão vendo muito isso porque a doença ainda está no início, né? Isso compromete o desenvolvimento da planta, como também afeta o valor comercial dessa ornamental. Bom, o agente causal dessa doença é o fungo Stagnospora curtice. Esse fungo ele é disseminado principalmente pelo vento, mas também ele pode ser disseminado pelos bulbos contaminados, que é como ele chega à sua área de produção. E se tiver condições ideais, ele irá causar infecção e a doença irá ocorrer, como vocês estão vendo agora. Com relação ao manejo, nós vamos falar agora um pouquinho como fazer o manejo dessa doença nessa ornamental. Bem, pessoal, dando continuidade, vamos falar aqui sobre o manejo dessa doença em Amaryllis, né, que é a mancha foliar vermelha, causada por esse fungo que é o Stagnospora curtice. Pois bem, a primeira estratégia de manejo é fazer a inspeção das plantas. O que é fazer a inspeção das plantas? É, na realidade, você procurar atentamente nas folhas, na junção das folhas com o bulbo e nos bulbos, pequenas lesões vermelhas que denunciem a presença da doença ali na planta. Porque se você detecta desde o início, é bem mais fácil a gente obter o controle. A segunda estratégia é fornecer condições ideais para a planta se desenvolver bem. Que seriam condições ideais essa? Por exemplo, temperatura ideal para Amaryllis, que normalmente é em volta de 16 a 24 graus Celsius. Um bom substrato, de preferência na proporção 3-2-1, que seria 3 de solo, 2 de esterco e 1 de areia, né, que facilita bem a drenagem. Claro, você pode aí fazer uma adubação extra. Se for no caso de uma produção comercial em larga escala, aí já existe uma adubação, digamos assim, mais industrializada e mais padrão para esse tipo de produção. Mas quando às vezes em casa, residencial, você pode fazer essa, né, considerando essa proporção. Outro fator importante é a questão das condições climáticas, né? Condições climáticas adequadas para a planta. Isso inclui também a questão do sol. A Amaryllis é uma planta, né, uma flor ornamental que ela gosta muito de claridade, mas ela não gosta muito da incidência solar direta. Então a gente deve evitar essa incidência solar direta, a menos que essa incidência seja nas primeiras horas do dia. Aí tudo bem, ela vai gostar. Outro ponto também que deve ser considerado, ainda nessa segunda estratégia, seria evitar ferimentos na planta durante algum trato cultural que você vai fazer. Os ferimentos, com certeza, eles facilitam a penetração desses fungos e também o processo de infecção. A terceira medida de manejo seria remover e destruir
todas as folhas infectadas. Nós vimos aqui na questão dos sintomas, né, daquelas plantas que estavam sintomáticas. Então, todas aquelas folhas elas devem ser cortadas na base do bulbo e devem ser retiradas e queimadas, né? A quarta estratégia, na realidade, seria o caso especial, uma atenção especial para os bulbos. Nós já vimos que os bulbos eles também podem transmitir a doença. Então, porventura, se você vai adquirir mudas de Amaryllis, né, para uma produção comercial, normalmente se adquire os bulbos. Então, tem que ter muita atenção com esses bulbos. Caso eles estejam com alguma lesão, né, que denuncie a doença, eles não devem ser adquiridos. Ou na sua área de plantio, você observou que os bulbos estão contaminados, dá uma analisada. Se a contaminação ela for muito forte, né, tiverem muitas lesões ali com o começo de apodrecimento, esses bulbos devem ser descartados e queimados juntamente com as folhas infectadas. Mas, se a infecção ainda for bem no início, tiver pequenas lesões, às vezes é possível você retirar as escamas externas ali do bulbo e também pode-se fazer um tratamento, uma termoterapia com esses bulbos. O que seria isso? A gente pegar um recipiente com água limpa, aquecer essa água até aproximadamente 40 graus Celsius e colocar os bulbos dentro dessa água e deixar ali por 30 minutos, né? Lembrando que tem que controlar direitinho a temperatura e esse tempo é bem importante. Se obtém um bom resultado, esse tratamento para o caso de bulbos reduz bastante a incidência da doença. A quinta estratégia também que é bem importante no caso dessa doença é a aplicação de calda bordaleza. Então, a calda bordaleza ela é um produto à base de cobre, que normalmente se encontra em lojas agrícolas ou lojas de produção e comercialização de plantas e acessórios ornamentais. Ela é um produto à base de cobre que você aplica na planta, né? Imagine assim, aqui como se a minha mão fosse a superfície da planta, né? Que pode ser a folha ou o próprio bulbo, aqui no caso do Amaryllis. A aplicação da calda bordaleza ela vai criar uma camada. Essa camada ela vai impedir o contato do propágulo do fungo que vai chegar com o tecido da planta. Então esse propágulo vai ficar ali ele vai desidratar, vai morrer e não vai causar infecção. Agora sim, o grande detalhe é que a calda bordaleza ela não é absorvida pela planta, né? Ela é apenas uma camada protetora. Por isso precisa realmente ser aplicado em todas as áreas da planta. Se você deixar alguma área sem aplicar, a planta vai ficar suscetível à doença. E também a calda bordaleza ela é um produto que não é tóxico a humanos, não é tóxico a animais e nem às plantas. Então é uma boa estratégia de você incluir no seu planejamento de manejo dessa doença. E a sexta e última estratégia seria o uso de algum fungicida. Bom, para você utilizar um fungicida, seria no caso aí, em escala comercial, né, numa produção comercial, é necessário você saber informações, procurar informações se existe algum produto, né, registrado para essa doença nessa planta ornamental. Ok? Então, essas estratégias de manejo, elas são muito importantes se elas forem utilizadas em conjunto, né? Para que obtenha-se um bom resultado, há necessidade de utilizá-las todas em conjunto. Tá ok? Então, se você gostou do vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, compartilha e muito obrigado pela sua atenção.